Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Vida sem enrolação. É isso aí, galera. Não estou no meu estúdio, estou na Avenue com o Gui. Obrigado, Gui. Obrigado, Charles. Por me receber aqui. Foi meio urgente. Por quê? Porque o velhinho safado, puta rentabilidade, já tá mais pra lá que pra cá, né? Porque o velhinho Buffett soltou a sua carta anual, todo ano, né? Todo ano. Soltou a sua carta anual e tem muitos detalhes interessantes. Então eu li a carta, o Gui sempre lê a carta e nós separamos aqui 5 pontos que a gente não pode deixar passar em branco, né? Eu acho que são 5 pontos importantíssimos, porque eu brinco, chama ele de velho safado, não sei o quê, toma uma coquinha todo dia, ainda toma coca todo dia? Toma, todos os eventos tá lá. Toma coca. Então eu separei 5 pontos aqui que eu acho que todos os investidores deveriam olhar e aprender alguma coisa. Já estou trazendo aqui, você não precisa ler a carta, não precisa fazer nada, só precisa prestar atenção nesse vídeo, a gente vai falar dos 5 pontos. Mas antes me digam aqui nos comentários, você já investe no exterior? Se você investe, me diga o nome de uma ação que você tem, que eu quero dar uma olhadinha nas ações mais citadas. Então, se você não investe, coloca aqui não. Se você investe, me diga pelo menos o nome de uma ação. Sem enrolação, Gui. Então ele soltou essa carta ele vem soltando há muitos anos, né? Uhum. E como é que funciona? Uma carta tem ali 10 páginas, um resumo, né? Eu vou até deixar aqui embaixo se a galera quiser em inglês, ninguém é obrigado a ler. Mas é um material muito rico, né? E, porra, ele já tá aí há décadas investindo, né? Exato. Eu acho que o que é legal, Charles, desse documento é que todo ano ele faz, no início do ano, com a apresentação do resultado, alguns destaques do que ele realmente entende como relevante. E, pô, uma pessoa que está tanto tempo no mercado financeiro, com certeza tem muito para ensinar. E eu acho que nessa carta aqui ele deu vários destaques que a gente tem que falar, porque provavelmente vai ajudar o investidor a se tornar um poupador melhor para longo prazo, né? Tá. Então, a gente separou aqui os 5 pontos antes de fazer o vídeo, para resumir, para todo mundo, ninguém perder tempo. E o primeiro ponto foi a rentabilidade dele ao longo desses anos versus o S&P. Né? Então, ele teve 19,8 ao ano, 19,8 ao ano, e o S&P 9,9. Dobro. O que você pode falar disso pra gente, né? Eu acho que o que foi legal que ele ressaltou, né? Primeira coisa, que ele faz compra de empresas que estão com capital aberto, mas ele também tem empresas com capital fechado, que ele acaba pegando 100% do negócio. E dentre esses negócios, ele ressaltou principalmente como o vento a favor da América ajudou os Estados Unidos. Ele até fala que ele disse que provavelmente a Berkshire não teria se dado tão bem se não estivesse na América. Eu acho que isso é um fator relevante. Às vezes até para mercados emergentes ou desenvolvidos, você precisa ter que o seu negócio esteja funcionando em um país que dê disponibilidade, que realmente dê incentivos para crescer. Eu acho que ele falou que é o tailwind, né, que é o vento de cauda a favor dos Estados Unidos e principalmente da Berkshire, fez com que as empresas e ele pudessem ter tido essa rentabilidade. Então, vamos lá, que isso eu fico até feliz, quer dizer, eu posso falar que a minha rentabilidade não foi boa porque eu não estou nos Estados Unidos. Se ele falou que a dele tá boa porque ele tá lá, então o que ele está dizendo é que ele conseguiu aproveitar esse crescimento das últimas décadas dos Estados Unidos, né? Ele conseguiu capturar isso muito bem. Exato. Agora, a gente não pode tirar o mérito dele, porque quantos investidores estão nos Estados Unidos e não conseguiram essa rentabilidade? O próprio S&P não cresceu isso. Então ele conseguiu capturar esse vento a favor. E o que é legal é que ele atribui, né, até na frase ele faz assim, ele diz que ele algumas poucas decisões boas que ele fez. Na verdade, ele diz, ele é um business picker, não um stock picker. Ele fica tentando fazer bons negócios. E alguns negócios não dão certo. Até ele erra, e ele errou várias vezes. Só que ele diz que normalmente uma decisão a cada 5 anos que ele toma acaba sendo muito benéfica e acaba gerando retorno suficiente e ele deixa crescer por tempo suficiente para que aquilo seja um grande vencedor na carteira dele. Tá. Você já queimou a largada aqui da do próximo ponto segundo. Então, primeiro, uma rentabilidade muito boa ao longo do tempo, vento a favor e tudo mais. Segundo ponto aqui, essa questão de acertar alguns negócios. 2 negócios ele acertou, cara, em cheio, Coca-Cola e Amex. O que você pode falar pra gente desses cases e o valor que ele multiplicou? É bizarro, né? De
dividendo, de valorização e tudo. Então, Coca-Cola e Amex. Legal, assim, vamos contextualizar. Primeiro, ele sempre disse que foi um fã da Coca-Cola. Desde pequeno, ele colecionava... Eu também sou, mas só perco dinheiro. Eu só gasto. Mas ele sempre gostou. Ele né? sempre gostou, ele sempre comprava e revendia as tampinhas. Ele gostava no business e ele investia há muito tempo, desde 1950, há mais tempo ainda. Só que, o que ele decidiu fazer? Ele comprou suas ações da Coca-Cola em 1987. Muito tempo depois. Numa crise, né? Numa crise. E ele botou 1,3 bilhão de dólar. E na época ele esperava receber um dividendo mais ou menos de 75 milhões. Tá. Então ele investiu 1,3 bilhão de dólares. Ponto da Coca-Cola. E ele esperava receber 75 milhões. Tá. O que aconteceu? Ele deixou o negócio crescer, ele entendeu que era resiliente a longo prazo. E aí, para ter uma ideia, recentemente, né, só em termos de aplicação, ela é avaliada em mais de 25 bilhões. Essa posição dele. Essa posição. Ou seja, multiplicou de 1 para 25. Tá. E só de dividendos, hoje, ele recebe acima de 300 milhões. Cara, que loucura, né? Então, assim, para ter uma ideia do quanto que ele deixou crescer. E aí, ele no final, ele diz assim, que ele precisa, né, botar uma semente e deixar aquela semente crescer. Não adianta o investidor colocar uma ação e esperar que daqui a 1, 2 anos ele já vai estar ganhando muito dividendo. Não. Porque a gente está falando de 87 até agora também, né? Olha o tempo para o negócio amadurecer, de crescimento, né? É uma empresa resiliente no mundo inteiro, mudou um mix de produtos, teve uma competição muito grande na década de 90, vocês não vão lembrar, Coca e Pepsi, a Pepsi roubou um pedaço do mercado, a Coca errou em algumas campanhas, acho que foi até numa dessa que ele pegou uma oportunidade. Uma oportunidade. E o Amex? E o Amex é outro exemplo, né? Ele botou também em 1995 1,3 bi. Lembrando que a Amex é os cartões que são emitidos nos Estados Unidos, similar à Visa e à Mastercard, só que eles têm algumas vantagens. E mesmo eles não tendo o market share que tem essas duas gigantes, Visa e Mastercard, a empresa se mostra muito lucrativa. E ele ganhava, na época, para ter uma ideia, 41 milhões de dividendos. Hoje ele ganha também mais de 300 milhões. A posição multiplicou 22 vezes. E... duas posições parecidas, né? Acabou multiplicando. Para quem não sabe, a Amex, você falou cartão, é American Express, né? Porque eu falei Amex, só para contextualizar. Exato. Então o que eu acho que é o mais importante, o que ele fala, né? Que hoje vale mais de 5% da posição da empresa, da Berkshire, só essas duas. E o que isso quer dizer? Que ele deixou boas empresas valorizarem. Teve outras que não deram certo no meio do caminho. Mas algumas poucas vencedoras acabaram fazendo com que hoje ele tenha uma geração de caixa. E ele até fala que ele só está esperando todo ano para receber os dividendos dessas ações, porque ele gosta dessas empresas. Tá. Então a lição que a gente poderia tirar dessa segunda parte seria que o dinheiro numa carteira desse tipo a gente vai fazer carregando algumas boas posições de empresas que podem crescer e pagar dividendos. Seria isso? Exatamente. Que é difícil ter aqui no Brasil também, né? Esse é o complicado. Eu não quero tirar o corpo fora, achar, pô, tá sendo malandro, tá dizendo então que você não conseguiu. Não, não é isso. Mas é difícil aqui no Brasil, tá? Longo prazo no Brasil, infelizmente, é difícil. Ou se fala, né, que no Brasil até o passado é incerto. Tanta coisa acontece, e eu acho que essa é a diferença dos Estados Unidos. Já passaram pela crise de 1929, 2008, pandemia, presidente republicano, democrata. Quanta coisa aconteceu nos Estados Unidos e o S&P 500 vem. Longo prazo crescendo. 9,9 com reinvestimento, tá? Com reinvestimento. Exato, o que demonstra a resiliência da economia americana e a segurança para aquele cara que está pensando assim, a longo prazo. Eu quero deixar empresas rendendo. Aonde que se mostrou o histórico maior? Boa parte das ações do Ibovespa hoje tem menos do que a Berkshire tem de investimento. Tem menos tempo. Tamanho, né, também. Então, há quanto tempo ele investe, há quanto tempo essas empresas estão e provavelmente quanto tempo elas vão durar, né? Tá. Eu vou fazer um mix aqui do terceiro e do quarto ponto. O terceiro ponto é falar um pouco da sociedade, né? Ele tem um sócio muito antigo, mais antigo que ele até, que também já está numa idade muito avançada. E o quarto ponto é a questão da honestidade nos negócios. Então, se você pudesse falar, tanto pela carta quanto pelo que você conhece dele, a questão da sociedade dele e da honestidade nos negócios e nas empresas. O que você poderia falar? Assim, o que ele colocou, né? Ele enumerou porque, ele diz assim, primeiro, alguns negócios, né? Eles têm 100% de participação. Tá. Então,
Para eles, quando eles pegam esses negócios, eles tentam achar os melhores parceiros. E eles, inclusive, escolhem os CEOs ou quem vai cuidar do negócio. E eles tentam se aliar aos melhores. Ele deu até meio a entender, ele diz assim, a gente aceita erros nos negócios, mas a gente não aceita pessoas desonestas. Tá. Ele não aceita coisas que possam acontecer na empresa feitas de forma errada. Eu acho que ele não quer um escândalo tipo da Enroll, WorldCom, né? Então, eu acho que empresa com esse tipo de padrão e tal, ou caso ele veja alguma coisa assim, ele evita, né? Ele evita, exatamente. E o que ele vê exatamente com o Charlie é que ele encontrou... O sócio dele, o sócio, para quem não sabe, Charlie Munger, ele encontrou um sócio que ele diz na carta, onde que ele busca alguém mais velho para, inclusive, dar conselhos para ele. Você sabe a idade dele? 99. 99. O sócio dele tem 99. 99 e ele tem 92, 93. Tá. Porra, e eu com 45, às vezes me olho e falo, puta, tô velho, o cara com 99 e né, o sócio dele ainda fala, né, conversa. Não, falou mal do Bitcoin outro dia, né? Exato, assim, a grande parte, inclusive, da rentabilidade dele, muito se fala, veio depois dos 70, depois do 80. Porque ele deixou os juros compostos irem a favor dele. Então, assim, eu vejo muitas pessoas achando, poxa, eu tô começando a investir mais velho, ainda não dá tempo. Não, gente, dá tempo, a gente nunca sabe. Tô investindo há 2 anos e não tô vendo o negócio render. Calma, porra, né? Exato. Calma, né? O cara tá há 75 anos investindo, ele não começou ontem, ele não tá fazendo os investimentos. E engraçado é que, pô, eles estão com essas idades avançadas. E eles estão fazendo investimentos pensando em 10, 20, 30 anos. Eles não estão pensando com a cabeça de 1, 2 anos. Então, se eles estão fazendo isso, por que a gente tem que pensar, sendo mais jovem, pensar com uma cabeça tão curto-prazista? Mas é o que a galera faz, né? E eu fico me policiando pra não fazer. Não é que eu tô aqui falando, vocês fazem, eu sou bonzão. Não. Eu também tenho uma tendência a fazer isso, só que hoje eu fico me policiando pra não fazer. Tanto que a gente estava conversando aqui que eu tenho conta na Avenue e às vezes passo meses sem entrar porque eu não fico movimentando. Eu compro e deixo. Eu vou fazendo esse tipo de movimento, só que demora, né? A gente no início, como investidor, você quer movimentar. Você quer, eu quero fazer alguma coisa, né? E com o tempo isso passa. Então falamos do longo prazo, Coque Amex, o sócio dele, honestidade nos negócios. E um último ponto aqui é que, apesar dele ser um grande investidor, ter grandes posições, ele tá com um caixinha ali, né? Um caixinha robusto. Bem robusto. Qual o tamanho do caixa dele? Cara, por que ele mantém um caixa desse? Ele sempre falou, né, que para ele é extremamente importante ter caixa. Tá. E aí a gente tem várias discussões, vale a pena ou não ter caixa, cada um tem a sua decisão. Pô, eu gosto de ficar full invested. Mas o caixa dele deve estar rendendo uma renda fixa parada. Não é, o cara tem caixa, não rende. Rende alguma coisa, mas está parado em termos de renda variável. Fixa. Exato. Ele coloca nos títulos do Tesouro Americano, que são considerados os títulos mais seguros do mundo. E quanto ele tem em caixa? Hoje são 128 bilhões. Para ter uma ideia, tá, Charles? Isso é o suficiente para te comprar Petrobras, Vale, Itaú, junto com o Avenue, e ainda sobra um dinheirinho para aproveitar no final de semana e pagar um almoço. Cara, comprar essas 3 empresas só com o caixa da Berkshire. E ele declarou que eles têm caixa e que eles vão manter esse caixa, porque hoje a renda fixa americana ela já está rendendo 4%, 5%, já começa a fazer sentido, e eles vão recomprar ações. Ele até fala uma parte da carta que eles estão recomprando e eles pretendem recomprar cada vez mais ações, porque eles veem que o negócio gera tanto caixa, tantos dividendos, as empresas de seguro... Que é melhor ele ter as ações dele. Exato. E o que é legal para o acionista? Acho que muita gente nunca entendeu que, assim, tem 2 formas de você ganhar dinheiro com ações, que todo mundo sabe, que é a ação se valorizar e o dividendo. Mas uma terceira que pouca gente fala e que inclusive deu muita rentabilidade para muita gente é a recompra de ações. O que é a recompra? Você tem ações, 10 mil ações em circulação e a empresa vai lá e recompra 1.000. Fica com 9 mil. Você vira um acionista de um pedaço maior da empresa. E se o pedaço agora você é maior, você naturalmente no próximo dividendo vai ganhar mais. Nos Estados Unidos é muito comum recompra, né? Aqui algumas pessoas fazem, acho que tem um pouco a ver com questão de taxação, de imposto, a coisa lá é um pouco diferente. Né? Exato, mas se a gente olhar, por exemplo, a própria Coca-Cola, o McDonald's, outras empresas que são tradicionalmente grandes pagadores de dividendos, mais de metade da rentabilidade delas não vem do dividendo, e sim vem da recompra, porque você vai se tornar um acionista maior.
E ele já declarou várias vezes, mostrando a matemática, o quanto isso é benéfico para nós investidores. Tem ação deles, eu tenho. Então, a gente acaba se beneficiando. Ah, Guilherme, só com dividendo? Não, dividendo até talvez ganha menos do que a recompra de ações, porque você vai se tornar um acionista maior da empresa. Tá. Nós falamos aqui os 5 pontos, mas tem uma dúvida que a galera tem. Pô, legal, vocês estão falando aí do Buffett e tal, mas eu tenho R$1.000. Quero investir na empresa do Buffett. Qual seria o caminho? Ele teria que ter uma conta na Avenue ou em algum outro lugar. E qual ação, qual ticker? Como é que o cara investe no Buffett? Se ele não quiser pegar e copiar a carteira, que daria muito trabalho e tal, como eu consigo investir hoje para copiar o Buffett? Investir no fundo dele, seria assim, que está indo muito bem, foi muito criticado no passado, tanto que a gente estava conversando, o fundo ARK, por exemplo, estava dando 300% e o Buffett estava no 0 a 0. Agora inverteu totalmente, então o Buffett no longo prazo se provou. Tartaruga versus o coelho, né? Como é que o cara, o cidadão comum, o afegão médio que está vendo o vídeo aqui, investe nas empresas do Buffett? Tem mínimo? Legal. Não, assim, primeira coisa, você é só abrir uma conta no exterior, como por exemplo, Charles tem uma conta na Avenue, ou outra plataforma, mas você abre a conta nela, transfere os recursos do Brasil para o exterior, então faz um câmbio, e a partir de $5, esse seria o mínimo para investir. Seria o mínimo, você consegue comprar as ações da Berkshire. Cada ação custa aproximadamente $300, $400, só que você pode comprar uma fração de uma ação. Assim como, por exemplo, o Tesouro Direto ou o Bitcoin, que você pode comprar 0,1, 0,3, você pode comprar a partir de $5 uma ação da Berkshire e ser sócio e ganhar rentabilidade, a mesma rentabilidade que o Warren Buffett vai ter. Tá, mas o códigozinho tem o A e o B e tal, o pessoal tem dúvida. Qual é o ticker da ação do Buffett? O BRKB, tá? BRKB. Isso, BRK, aí você vai ver que vai ter o A e o B. Qual que é a diferença? O A seria, digamos assim, o maior, o preferencial. Essa, para ter uma ideia, custa 300, 400 mil dólares cada ação. Uma ação. E provavelmente você vai comprar em lotes de 100, que seriam milhões. Aí o que o Buffett fez? Muita gente queria investir, muita gente aproveitou com ele, e aí ele pegou e criou a Berkshire Classe B. E o que é muito legal disso? Essa ação custa 300, 400 dólares, você ainda pode comprar uma fração dela, e, por exemplo, se você quiser no evento do Warren Buffett, se você quiser ser um acionista, você tem os mesmos direitos que os caras da ação de 300, 400 mil. Por isso que o velhinho tá muito... E só essa curiosidade, ele ainda toma mesmo essa coca todo dia, né? Isso foi muito legal. No evento que a gente vai cobrir esse ano e que a gente já cobriu ano passado, a gente foi lá e tava ouvindo ele, né? Eu até brinquei, foi uma baita emoção, porque, poxa, você tá vendo o cara ao vivo, né? E o que mais, pra mim, chamou a atenção foi que ele e o Charlie, principalmente, enquanto um tava falando, o outro tava comendo um amendoizinho e tomando Coca-Cola. Todo tempo. Felizão, né? 3 horas de conversas, 3 horas eles não paravam de aproveitar isso. E impressionante como a mente fica boa, né? Tendo 100 bilhões, como a mente fica boa, né? Muitos dizem que é um grande segredo do sucesso dele, né? Ter 100 bilhões, né? E a Coca-Cola e o amendoim. Galera, é isso. Acho que a gente fez um vídeo rápido. Gui, obrigado. Obrigadão. Vou colocar tuas redes aqui para quem quiser te seguir. Eu recomendo, acho que pelo menos no Instagram, né? Você fala um pouco lá do dia a dia e tudo mais, até de renda fixa, que muita gente quer saber. Depois eu vou gravar um vídeo. E não esqueçam de se inscrever aqui no YouTube. Muita gente foi desinscrita aí na virada do ano. O pessoal do YouTube foi pro Réveillon, desinscreveu a galera daqui. Então, se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. Batam no sininho. E me digam nos comentários, você já investe no exterior? Se você não investe, não. E se você já investe, me diga o nome de alguma empresa aqui, as empresas mais citadas. Eu prometo vídeo no canal. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal. Bate no sininho e até a próxima.